foi o nome desse acidente real? Fove. Aqui você não dá uma estrutura, uma primeira, se dá uma. Esse osso. O osso, a patela, só para a lembrança, a característica dele. Osso plano. Sesamoído. Então, primeiro você mantém o tendão comum, o músculo quadríceps femoral, que vai se inserir sobre a patela, e a patela Inserindo patela com a tíbia, com a estrutura que permite a ligação patela-tíbia, vai ser um ligamento. Aqui essa estrutura são mais ou menos, mas se eu peço para você, se eu aponto aqui, vocês vão colocar menisco. Agora não é suficiente. O lateral e o medial. Então qual é a diferença entre o lateral medial e o maior, lateral? lateral mais aberto. Você pode ver claramente que o lateral um formato de texto fechado, ou as duas pontas têm tendência a se encontrar, enquanto o medial é extremamente aberto. Ligamentos estão rompidos. E a gente podia esperar aqui, ó. Aqui seria o ligamento lateromedial. Do outro lado a gente encontraria um ligamento lateral. Depois ver aqui ainda um pouco de tecido. Ligamento. Se a gente pega esse, seria qual, então? A articulação. Denumeral. Além disso, isso aqui é cada vez pior. Mas eu não calçado. Acho que eu não falei. Vai dar certo. Não dá certo. Não dá jeito. Então isso seria uma articulação acromioclavicular, mas é uma articulação sinovial de potícia. Não, acromioclavicular não. A externoclavicular é uma articulação sinovial de tipo celular. A articulação acromioclavicular é uma articulação sinovial de tipo plano. Entre plano. A plana é só essa parte aqui, né? Da clavícula com Então aqui a gente tem a clavícula está aqui a gente tem uma escápula que está em um estado deplorável. Mas o conjunto da escápula mais a clavícula a gente chama isso de um anel cartilaginoso incompleto, já que a clavícula vai se articular com o manúbrio do externo e a escápula do seu lado não fecha o anel cartilaginoso com o externo. Então, essa seria a cavidade, que já chamamos de cavidade glenoidal, e ela vai se articulando com a cabeça de uma articulação chamada de glenohumeral. Aqui, então, aqui tem esse caverna. Olha aí. Então, isso seria a articulação posterior. Bling. Sim, mas tem uma articulação entre O húmero e o rádio. número unar. Húmero unar. E a una vai se articular. Flexão e extensão. Qual o nome? Sim, então, qual foi a pergunta já? Ginglino. Ginglino e o anelinho axial e a piamente flexão e extensão. Mais um pouco. Mas não quer só.
Esqueci de botar o inicial. Então, esse vai ser esse acidente articular número. Vai ser a coclear. Óclea. Troclear. Articular com o oriclano da una, com a parte posterior, chamada de fossa do oriclano. A fossa do oriclano ela tem uma particularidade, qual é? Ela impede a extensão do antebraço através da articulação do cotovelo. Então você tem uma limitação óssea na hiperextensão do antebraço. Qual é a outra deficiência articular? Húmero radial. Não. Se eu coloco um alfinete aqui, eu vou querer o nome da estrutura apontada. Que é o capítulo. 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 Capeta. Basicamente, sobre esse tipo de articulação você pode ter, então, essa estrutura apontada, essa e essa aqui. Não vai cair. Qual é o nome dessa daí de estudo? Não, é A força do oricrano. Força do oricrano. Oricrano. É orecrano ou oricrano mesmo? Aqui a gente tem também, a gente pode ver a articulação de tipo articulação, uma articulação trocoide, mas ao mesmo tempo é a articulação radioulnar proximal. Tá? Em geral, essa articulação radioulnar proximal, com a articulação radioulnar distal, ela favorece qual tipo de movimento? Pronação e supinação. Que vocês vão ter a una fixa e a rotação do osso do rádio. Aqui, como se chama? Fibrosa entre os dois ossos e a membrana interóssea. A membrana interóssea é considerada como uma articulação fibrosa. Qual é o outro nome de isso? Eu acho que também está lá na prova. Ou se chama, então, fibrosa é a definição estrutural. Agora, qual é a definição funcional? Uma pergunta onde eu perguntei quais são. Uma pergunta onde eu perguntei. Uma pergunta que foi quais são os 3 tipos de articulação que podemos encontrar no corpo humano. Definição estrutural e a definição funcional. Então, estrutural vai ser fibrosa, E ela permite pouco movimento. cartilaginosa e sinovial. Então, a correspondência dessa definição estrutural para a funcional. A fibrosa, a gente chama ela de pirafose. Cartilaginosa de anfiafose. E a diafose para a sinovial. Mais um. Qual é o outro que vai? Depende. Vou dar uma olhada. Aqui você tem um conjunto da articulação. Então, a articulação do cotovelo, ela se compõe de 3 articulações. Então, a gente tem um termo genérico de articulação do cotovelo, falamos que é uma articulação de tipo gengino, só que, se a gente quer ser mais preciso, essa articulação do cotovelo, ela se divide em 3 articulações diferentes. Então, vocês vão ter a articulação número ulnar, a articulação número radial, e vocês vão ter, então, a articulação radioulnar. Cada uma dessas articulações sinovial ela tem uma característica diferente. A número ulnar vai ser uma articulação de tipo Jingding. A articulação número radial ela vai ser, não, vai permitir mais de tipo elipsoide e condilar.
flexão vai ser biaxial, flexão e extensão, da mesma maneira ela vai facilitar movimentos de pronação e supinação, já que são termos utilizados ao nível do antebraço. E a articulação radioulnar, que é então uma articulação de tipo trocoide. Então, vocês vejam que a gente não tem assim, tantas peças, e a gente vai dar só uma olhada sobre a peça de músculo que eu saí agora. Esse galante. Aqui você tem uma peça 3D e uma peça 3D de qual segmento? Braço, antebraço. Então, o músculo mais superficial, o antebraço. Vai ser o músculo. Esse aqui, eu vou pedir, vai conhecer a estrutura e a função dessa estrutura. Esse é o bíceps braquial. O bíceps braquial, então, ele está atuando como flexão do cotovelo. Tá? Em seguida, vocês vão ter então o pronador redondo, que vai ser diretamente envolvido na pronação. Aqui vai ser um pronador quadrado. Então, pronador quadrado, qual vai ser a origem e qual vai ser a inserção? A origem vai ser sobre qual osso? Não. Depende do lado. Não depende não. Depende O sim. som dele, não. Não depende. A função dele é a pronação. Se eu tenho pronação, aí aquele osso do lado vai ser a parte móvel do movimento de pronação. Então, a origem vai ser a una e a inserção vai ser o lado. Esse músculo aqui, vai ser o músculo antagonista ao pronador redondo. Então, se é antagonista, vai ser o músculo supinador. Esse músculo longo Coracobraquial. é o músculo coracobraquial. Se eu tiro esse músculo, eu vou encontrar qual músculo atrás, mais profundo. O músculo braquial. O músculo posterior vai ser um tríceps braquial. Então, para deixar claro também, na prova vocês tiveram uma pergunta que foi definir o músculo digástrico e tríceps. Então, o digástrico é o músculo que tem 2 ventres musculares. O músculo tríceps é o músculo que tem 3 cabeças. Né? Então, o tríceps braquial, qual vai ser a função dele? É uma função de extensão. Aqui a gente tem qual músculo? São números de 4. Uma representação dos músculos de um grupo muscular chamado de dois manguitos rotadores. Então, o músculo manguito rotador. O músculo superior vai ser o qual? Subclavicular. Supraespinhal. Tá? O músculo inferior vai ser o músculo infraespinhal. Então, vai ser superior a qual? Aqui na escola. A espinha da escápula. O músculo anterior vai ser o subescapular, porque ele se encontra, ele tem origem na fossa subescapular. E terceiro não, problema para contar, isso é ruim para nós. Né? Esse é o redondo menor. Ó, esse grupo muscular, você pode dar uma função do músculo, que pode ser uma função, por exemplo, para o supraespinhal de abdução, mas você pode, então, também, eu falei que ele faz parte do grupo dos manguitos rotadores. Esses manguitos rotadores, qual é a função deles? Função comum, esses próprios músculos
A função dele é de manter em contato durante a realização de um movimento, de manter a superfície articular em contato. O músculo também, né? Tem época de nutrição também, dos articulares. O músculo? Não. A nutrição vai ser realizada através de ossos com vascularizados. Se eles são vascularizados, então eles recebem também nutrientes. Aqui, não tem músculo, foi a região aqui. Esse do quadril, então aqui a gente não tem o músculo. O músculo então mais superficial vai ser o psoas maior. Esse músculo vai ser o iliaco. Então esses dois músculos formam um grupo muscular, você encontra regularmente com um grupo muscular chamado de iliopsoas. Eles têm origem diferente, mas eles têm uma iniciação comum. Qual seria o nome desse músculo aqui apontado pelo alfinete amarelo? Obturador interno. O obturador tem um interno e tem um externo. O obturador externo seria externo, foral. Então aqui você tem o obturador interno, aqui você teria o obturador externo. Esse músculo aqui seria qual? Glúteo máximo. Entregou lá o caralho. Ela perguntou. Esses músculos, dois músculos. Como ela Gêmeos, então superior, mesma coisa. Se eu coloco só um alfinete em cima, eu vou esperar você, não gêmeo, não é suficiente, não é o nome dele. Aqui é o gêmeo superior. E aqui vocês vão ter então um gêmeo inferior. Entre os dois gêmeos eu encontro qual músculo? Entre os dois gêmeos, superior e inferior, eu encontro qual músculo? Eu encontro o músculo do obturador interno que vai se inserir posteriormente. Tá? Tem um alfinete que caiu, mas aqui a gente devia encontrar só um músculo. Se encontrar aqui posteriormente, seria o músculo piriforme. É o músculo inferior, seria então inferior ao gêmeo inferior, que é o músculo quadrado lombar. Então você tem um gêmeo superior aqui em amarelo, gêmeo inferior. Entre os dois eu vou ter um músculo obturador interno que vai se inserir. E inferior ao gêmeo inferior eu vou ter então o quadrado lombar. Superior ao gêmeo superior eu vou ter o músculo piriforme. Isso foi só uma representação da articulação do joelho. Hoje vocês vão ter então os dois ligamentos, o lateral e o lateral medial. Para saber o lateral e o medial, é bem simples. Nessa apresentação você tem a fíbula. Sabe, a fíbula vai ser o osso mais lateral. Tá? E a tíbia é o osso medial. Mesma coisa para os meniscos. O menisco é ainda mais simples, porque realmente a morfologia deles é muito diferente. O menisco externo. O lateral vai ser extremamente fechado. Então, vai ter um formato de C, onde as duas pontas quase se encontram, enquanto o menisco medial vai ter um formato extremamente aberto. Qual? Ligamento lateral é o ligamento lateral-medial. O anterior é ali, mais não, é bem aqui, Vinha pra rapaz? Terça-feira. Cá pra cá, cara. A clavícula
o que certamente vai acontecer, eu vou pedir a lateralidade da clavícula e eu vou pedir também o nome de um acidente ósseo dessa clavícula. A primeira coisa é, eu pedi a lateralidade, eu falei que você tem 1 minuto para acertar, horário, tem 50%. Pode errar, chance de acertar. Pode chutar se não for lá. É uma maneira mais segura. O chute seria então verificar, já falei para vocês que na parte inferior, clavícula, vocês vão ter Um acidente. mais acidente ósseo que na face superior, qual é a dente lisa. Então na face inferior, vocês vão ter um osso processo que a gente chama, tubérculo, é chamado de tubérculo coronoide. Então, em geral, esse tubérculo é relativamente rapidamente identificado. Tá? Esse tubérculo ele é próximo da extremidade acromial, tá? Onde eu vou ter a articulação com a acrômio. Então essa seria uma clavícula de qual tipo? Esquerda ou direita? Esquerda. Na prova o senhor vai perguntar, a gente vai falar ou a gente vai escrever? Não, vocês vão escrever, vocês me devolvam as respostas. Vocês vão ter, vamos dizer, 16 peças. Só que a gente tem que falar pra ele. Não, sobre cada peça. Não, porque senão não vou poder atender todo mundo. Né? Sobre cada peça, vocês vão ter uma descrição na pergunta do pesqueiro. Então, assim é diverso, nome da estrutura. Então, onde tem um alfinete, eu quero um nome da estrutura apontada. Eu falo de novo para vocês, se você me fala, se eu coloco um alfinete no tubérculo coronoide, você me fala, sou uma clavícula, isso não é onde está apontado o alfinete. Pelo menos tem que acertar, não quero dar para ter a direita. Professor, o senhor nunca vai pedir o nome dela, né? Olha aí, Nunca vai pedir o nome dela. Já dá, aqui então seria escápula, eu vou ter então a escápula, vou ter o ombro inferior, vou ter a fossa subescapular, aqui vai ser onde está o acrômio. E esse vai ser então Coracoide. o coracoide. Aqui eu vou ter então cavidade chamada de cavidade glenoidal. Então, basicamente, até semana que vem, se quiser atenta, encontrar um tempo para também dar um jeito, né? Dar uma olhada nas peças que a gente tem. A maioria, só vai mudar a fonte, vai mudar.